Fala, meu povo. Semana complicada aí pra gente aí que acompanha o futebol brasileiro, né? Semana pesada com essa seleção aí. Dorival caiu, né? Dorival caiu. Bota aí nos comentários quem vocês acham que vai ser o técnico da seleção. Rapaziada, foi duro essa surra, hein? Sacoda aí. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fala de futebol toda hora, só resenha. E esse pessoal aí, todo mundo sentiu essa surra da Argentina no Brasil, hein? No jogo histórico de hoje, vamos reagir a uma seleção que não chegou a ganhar o Mundial, né? Mas, segundo os antigos, eu conversando com meu avô mesmo, ele disse que realmente essa seleção foi uma das maiores seleções, né? Que ele já viu jogar. Então vamos fazer esse vídeo aí do jogo histórico, né? Brasil de 82, a seleção do Zico, né? Do Zico, do Sócrates. Vamos conferir, rapaziada, para ver se realmente é o que os antigos falam, porque essa seleção de hoje em dia, cara, tá mal e eu não vejo futuro nela não, viu? Mas não vou falar disso, como eu já disse, né? Vamos pro vídeo, rapaziada. Bom, rapaziada, segue esse canal aí, ó. Categoria canal, beleza? Segue lá. Esse vídeo tá no canal deles, beleza? Será que é possível alcançar a eternidade do futebol sem conquistar grandes títulos? O Brasil de 82 é considerado por muitos como um dos times mais icônicos e talentosos da história do futebol. E apesar de não ter vencido a Copa, a seleção do mestre Telê deixou um grande legado ao Tele futebol Santana. mundial. Quero ver um bom futebol. Todo mundo quer ver um bom futebol. Não é melhor ver isso? Ah, Mas mestre quais eram Tele, esses mestre princípios de Tele. jogo? Como Tele Santana organizou o time com Esse é o maior treinador da história do São Paulo. Aí é ídolo, ídolo máximo. tantos craques? Será que isso comprometeu a defesa? E por que de fato o time foi eliminado pela Itália? Essa é a análise do Brasil de 82. Detalhe, essa seleção, se eu não me engano, vamos ver agora, conferir, né? Ela saiu dessa Copa sem perder, né? Saiu nos pênaltis, né? Foram eliminados nos pênaltis. Mas dizem que isso foi a melhor seleção, hein? Tele Santana era defensor do futebol arte, do jogo ofensivo, com atletas versáteis e jogadas bem construídas. A maior satisfação seria um dia dirigir um time como a Holanda de 74. Todos eles jogavam em qualquer posição. Então, essa é uma equipe de futebol que se movimenta o tempo todo dentro de campo. Aí Um jogador sabe, hoje aí não pode sabe de estar parado, ele não seleção. pode ficar dependendo do cara tomar a bola e entregar para ele. Ele tem que participar de tudo. Quando ele assumiu a seleção brasileira e se deparou com uma das melhores safras de jogadores que o Brasil já produziu na história, Tele viu a possibilidade de colocar suas ideias em prática e mostrá-las ao mundo. O time ideal de Tele Santana era formado por Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Valdir Pérez, né? Que foi goleiro do São Paulo também, né? Aí tinha Oscar, né? Leandro, Luizinho e Júnior. Continuar. Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico, Éder e Serginho Cerezo, Monte Cerezo, né? Que jogou no São Paulo também. Sócrates, que era do Corinthians. Falcão era mais antigo, era do Internacional, se eu não me engano. Era Internacional. E Zico, né? E na frente Sérgio Chulapa e Éder. Chulapa. Dois pilares sustentavam o estilo de jogo do Brasil de 82: movimentações e poucos toques na bola. Por mais que todos tivessem qualidade para as jogadas individuais, isso só acontecia em casos extremos. A prioridade era se movimentar sem a bola para bagunçar a marcação, gerar dúvida na defesa e aproveitar os Que é espaços isso, que pô. fatalmente apareceriam. Olha o tático. Olha o tático. Facão do caramba que o cara. Rapaziada, vocês viram esse facão? Meu amigo. Que facão lindo, meu amigo. Agora vamos olhar um pouco mais de perto como o Tele construiu esses pilares de jogo. Ó, Um fato marcante sobre o Brasil de 82 é que o time trabalhava a bola sempre em direção ao gol. O time não mantinha posse de bola, trocando passes de lado.
A busca pelo gol era constante. Atenção a esse lance. Perceba quantos toques os jogadores do Brasil dão na bola. Chega a dar uma dor ver um negócio desse. Chega a dar uma dor. Meu amigo, velho. Ei, tá? Eu nunca vi, né? Claro que eu não tenho tanto tempo de futebol, né? Mas, desde que eu entendo de gente, eu nunca vi uma pisa dessa aí que o Brasil levou. Taticamente, perdeu na porrada, perdeu no jogo. Minha Nossa Senhora. Oscar, Sócrates, Só em falar eu já fico Falcão, puto. Sócrates, Zico, Falcão na cara do Zico, gol. Zico era brabo, viu? Do toque do Amém. Oscar até o fundo da rede, o Brasil encostou apenas 11 vezes na bola. Caramba, pô. Aqui um lance do zagueiro Luizinho, ele carrega a bola para atrair a marcação. Quando a marcação chega, ele deixa com o Éder. Luizinho vai correr justamente nas costas do marcador que ele atraiu. Éder tabela de primeira. Agora o marcador do Zico é obrigado a chegar no Luizinho e deixa 2 contra 1 pelo meio. É absurdo, Todos atacavam, mas isso não acontecia de forma totalmente aleatória. Se a gente voltar um pouco no lance, Luizinho só atacou aberto porque o Júnior estava cobrindo a posição de zagueiro. E na sequência, ele só assume o papel de ponta esquerda porque o Éder fica para ele descer. Luizinho. E vale a pena a gente mergulhar em como cada jogador participava do ataque. Então, na seleção de Tele, os zagueiros também atacavam. Como a gente viu, Luizinho era peça constante no ataque. Já Oscar subia bem menos, afinal, sua força ofensiva era outra: as bolas paradas. Inclusive, foi por muito pouco que o Oscar Seleção. não marcou o gol que salvaria o Brasil. Seleção do caramba, pô. Só que jogava de um toque, não jogava nem de dois. Todo mundo jogava. Só o Oscar, mas era muito forte de cabeça, né? Era um gigante. E por isso as coisas funcionavam, fluía. Além dos zagueiros, os laterais eram fundamentais no ataque: Leandro e Júnior. No início das jogadas, ambos fechavam pelo meio, principalmente para cobrir os meio-campistas e também fortalecer a sobra quando a defesa adversária rebatia. Mas para atacar, eles tinham dinâmicas diferentes. Na criação, Júnior vinha para o meio e lançava com precisão os jogadores que estivessem infiltrando, mas ele próprio também fazia suas ultrapassagens, em geral pelo corredor central. Absurdo, Foi absurdo essa justamente assim seleção, que ele cara. marcou um gol contra a Argentina. Já Leandro explorava mais a lateral do campo, então na criação ele aparecia fazendo cruzamentos. Esse gol Mesmo é que ele aparecesse pelo sacanagem, meio, Zico. suas ultrapassagens em grande parte eram para atacar Fazia pelo direto. lado, para gerar dúvida no lateral adversário Ó, ou ganhar ao sempre. fundo. Mas a flexibilidade do jogador era tanta que em alguns momentos Leandro era visto atacando até mesmo como um ponta esquerda. Que é isso, hein? Jogava muita bola, hein, Leandro? Com Júnior e Leandro fechando na cobertura, todos tinham liberdade para atacar. O revezamento em cada lance garantia que o time não ficasse exposto, fato que o Brasil não sofreu nenhum gol de contra-ataque na Copa. Zico era o meio-campista mais avançado. Geralmente ele iniciava as jogadas por dentro do bloco de marcação, se movimentando entre as linhas adversárias. Absurdo esse canal, hein? Muita informação, hein? Sigam lá, rapaziada, esse canal aí. Muitas vezes, o Brasil iniciava apenas com Zico e Serginho por dentro do bloco e apostava nas ultrapassagens para desencaixar a marcação. Esse é o lance do primeiro gol contra a Itália. Brasil com 8 por fora do bloco. Sócrates toca para o Zico e faz a ultrapassagem pelo meio. Zico escapa da perseguição do Gentili e ainda faz um passe milimétrico, deixando Sócrates na cara do gol. Caralho, O Sócrates fazia Dizem ultrapassagens que mais o- verticais, pelo meio, em direção ao que gol, o mas Zico- muitas vezes ele apenas se movimentava pelo meio, sem acelerar, para ajudar a bagunçar a marcação. Disse que o Zico era monstro, velho. Disse que o Zico aí, só jogador lendário aí, pô. Só jogador lendário. Sócrates também, disse que fazia chover em campo. Zico jogava muita bola. Se vocês quiserem, rapaziada, a gente faz um videozão mostrando os maiores jogadores de cada clube, né? Quem quiser aí, deixa nos comentários quem vocês querem que a gente faça. Os maiores jogadores de cada clube. Vamos lá, viu? Ou servir de referência para armar o time. Falcão também fazia ultrapassagens mais pelo meio, mais verticais e com mais frequência que o Sócrates. Isso porque, na maioria das vezes, ele iniciava as jogadas por fora do bloco. Então, ele acionava o Zico ou o Sócrates e acelerava para receber na frente.
E o Cerezo atacava tanto quanto o Falcão, mas em geral fazia ultrapassagens mais diagonais, ajudando os ataques que partiam dos lados, tanto pela direita quanto pela esquerda. Mas sempre que possível, ele aparecia pelo meio para tentar finalizar as jogadas. Aberto, ele recuava para sair da marcação, embaralhar as linhas, permitindo as ultrapassagens de quem viesse de trás. Ele era também uma boa alternativa para os cruzamentos, para os chutes de longa distância e, claro, para as cobranças de faltas de longe. Serginho era uma das referências para os jogadores vindos de trás iniciarem as tabelas. No entanto, ele era um jogador que tendia a aprender um pouco mais a bola e não era muito voltado às tabelas rápidas. Além disso, era um dos poucos do time que não era ambidestro. Dominar a bola, passar a bola, saber bater na bola e cabecear, esses são requisitos Meu Deus do necessários céu. para um jogador. Hein? Eu fico Sabe brigando lá muito com de alguns jogadores que futebol. não gostam. Não adianta você fazer treinamento tático se ele não Detalhe, Pep Guardiola é fã dele, hein? tiver o treinamento técnico, não tiver aprimoramento, então você vai para, bom, tático, vamos armar o time tático aqui, entra esse aqui. E na hora de passar, ele passa tudo errado. O que adiantou esse treinamento? Tele Santana trabalhava os fundamentos de seus times à exaustão, só assim os pilares de jogo se sustentariam. Mas a ideia é que isso potencializasse a criatividade dos jogadores e favorecesse o jogo coletivo. Afinal, dentro de campo, são eles que deveriam se adaptar, improvisar e encontrar os espaços. Zico era um jogador único mesmo no meio de tantos craques. Vamos entender a simplicidade que ele resolvia o problema de jogar encaixotado pela defesa adversária. Sempre que alguém vinha de trás, ele precisava oferecer alguma alternativa. Aqui ele acelera para receber o lançamento, o zagueiro vai junto, ele muda de direção e escapa da marcação. E com 2 toques, coloca o Falcão na cara do gol. Cara, é gênio, hein? Aqui ele recebe sozinho no meio da Gênio, defesa gênio, italiana, gênio. sem opções para continuar o ataque, ele vai prender a bola. Nesse processo, perceba como ele atrai a atenção dos adversários, fundamental para que as ultrapassagens saíssem com a marcação Gênio, desencaixada. gênio, Aqui gênio. ele mesmo cria o espaço que vai atacar. Ele se apresenta, se o zagueiro não vem, ele recebe livre, e se o zagueiro vem, ele passa nas costas. Dilema para qualquer sistema defensivo. Se precisasse arrancar com a bola, o Zico também partia para o drible. E se precisasse pisar na área, o Galo também tinha os seus recursos. Para quem se encanta com o jogo de futebol, a seleção de 82 era uma verdadeira orquestra. Realmente. Quem faz muito isso hoje em dia é Lionel Messi, né? Que só tem ele. A verdade é essa. Por isso que comparam, né? Comparam Zico com Messi, né? Porque realmente os caras são muito gênios, genialidade, sabe? Em perfeita harmonia. Já para quem só quer saber quem ganhou e quem perdeu, O Brasil deu um contra-ataque para a Itália quando não precisava dar um contra-ataque, porque o jogo estava empatado 2 vezes, estava empatado. O terceiro gol, nosso time estava todo dentro da área. Todo dentro da área, um escanteio. Todo o time está dentro da área. diferente do que muitos pensavam, a seleção tinha um sistema defensivo bastante sólido e não sofreu nenhum gol de contra-ataque. Era um time muito inteligente para se posicionar, um cobria a posição do outro, então a recomposição funcionava perfeitamente. Em poucos Essa Itália aí também, que foi a campeã desse ano aí, só tinha monstro da história do futebol. segundos, o Brasil já estava bem postado atrás. Além disso, o Brasil de 82 era extremamente elegante para recuperar a bola. Ninguém dava pontapé, todos jogavam na categoria. Cara, Mesmo sem o por ponta direita, futebol, quando o pô. adversário avançava pela esquerda, o sistema de rodízio funcionava, a marcação estava sempre encaixada. Independentemente de quem fosse, o jogador mais próximo fechava o corredor, e mesmo que fosse um jogador que não acompanhasse o lateral, Leandro tinha uma grande leitura de jogo. Aqui o lateral da Argentina vai escapar do Sócrates e o ponta vai limpar o caminho. Mas o Leandro lê bem a jogada, percebe que vai sair o lançamento, troca a marcação e neutraliza a jogada. Gênio, Leandro. Gênio. Mas verdade seja dita, o Brasil tinha duas vulnerabilidades. A primeira aparecia quando os adversários saíam pela direita e depois invertiam o jogo. Como os meio-campistas estariam próximos da jogada, quando o lateral adversário avançasse, poderia gerar 2 contra 1 em cima do Leandro, exigindo troca de marcação. Então, alguma brecha momentânea poderia acontecer, mas o adversário precisaria ser muito eficiente para aproveitar. A Itália foi. Quando a bola é invertida, o Brasil é forçado a trocar a marcação,
Leandro deixa o Conte e avança no Cabrini. Oscar opta por cobrir as costas do Leandro, enquanto o Conte escapa livre, deixando o Luizinho com 2 para marcar. Eita, velho. No terceiro gol da Itália, Paulo Rossi finaliza livre de impedimento, todos haviam saído, menos o Júnior. O que poucos perceberam é que essa também era uma falha crônica do Brasil, que vinha acontecendo nos jogos anteriores. Voltando ao jogo contra a Argentina, em praticamente todos os escanteios, o Júnior ficava na pequena área. A Argentina teve vários escanteios para aproveitar, já a Itália aproveitou o único escanteio que apareceu. Curiosamente, o Brasil foi eliminado na partida em que mais criou. O Brasil desperdiçou 6 chances claras de gol, enquanto a Itália desperdiçou apenas uma. E a justa classificação acabou com a equipe que errou menos. Não era para ser. Eita, caramba, deu A gol. derrota Deu gol. Seleção, viu? Seleçãozinha pra me fazer sofrer, viu? da seleção de 82 É gerou um louco. trauma insuperável no futebol brasileiro, e grandes traumas podem ter consequências desastrosas. Nesse caso, houve uma cisão entre os que concluíram que o importante era vencer, mesmo jogando feio, e os que reconhecem o jogo bonito de 82 apesar da derrota. Esa selección fue la más maravillosa Olha aí. que ha habido. Fue una selección extraordinaria. El otro son números, otros son estadísticas. ¿Cuántos goles has hecho? ¿Cuántos títulos has ganado? Lo bonito es lo que tú puedas generar. E lá ele é outra parada, viu? Ele é outra parada. Pep Guardiola é outra parada. Y ese Brasil fue un espectáculo. Espetáculo. Existe algo que os personagens mais icônicos da história do futebol têm em comum: o apreço pelo espetáculo. Como Klopp disse uma vez, o entretenimento é a parte mais importante do futebol. Já existem muitos problemas sérios no mundo para tornar o futebol chato também. Quero ver a felicidade dos meus jogadores, paixão nos seus olhos e o desejo de lutar. A experiência é mais futebol. importante do que o resultado. Cruyff, em sua autobiografia, não se cansa de reforçar essa tese. Inclusive, no encontro épico no Mundial de Clubes entre o São Paulo de Tele Santana e o Barcelona de Cruyff, os treinadores Muito gigante. Esse time é muito gigante. Só quem é sabe. fizeram um pacto entre eles antes da partida. Se qualquer jogador praticasse o antijogo na grande final, ele automaticamente seria substituído. Obviamente, ambos queriam a vitória. Que é isso, pô? Isso aí foi o melhor clube, melhor time, melhor temporada de futebol brasileiro. Isso aí foi a melhor. Porque o São Paulo foi o único time que já ganhou 4 títulos internacionais no ano só. Então, esse para mim foi o maior auge de um time da história do futebol brasileiro, entendeu? Mas nenhum deles estava disposto a sacrificar o espetáculo. E você, colocaria os resultados do seu time em segundo plano para não sacrificar o espetáculo? Resultado ou arte? O que será que sustenta a verdadeira paixão pelo futebol? Rapaziada, essa nossa seleção tá distantíssima de chegar a isso aí, hein? Felizmente, né? Mas vamos ver aí, depois dessa demissão aí do Dorival, vai ficar melhor o time aí, né? Ver se vai trazer um treinador digno. Que o problema eu acho que não é o treinador, né, rapaziada? Eu não acho que é o treinador. O problema é institucional, né? Políticos, empresários que escalam jogador, né? O técnico aí é um dos últimos culpados, porque, né? Querendo ou não chegou nenhum de nível, o nível que a seleção merece. Mas não é culpa deles, Diniz, Dorival, não é culpa deles, é culpa da presidência do CBF, entendeu? Esse futebol patético que o Brasil vem praticando, né? Esse time aí que praticou o futebol arte aí, né? A gente viu aí que não chegou a ganhar a Copa, né? Vamos torcer, né? Que aqui é muito Brasil, vocês sabem. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever, ativar o sininho, beleza? Segue a gente também nas redes sociais. A gente tá lá no TikTok, lá no Instagram, beleza? Vou estar deixando o @ aqui, ó, para vocês ir lá e acompanhar a gente aí no dia a dia. Beleza, rapaziada? Valeu e tamo junto.